nós estamos vivendo na prática o religare, né? A gente está no religare, reconectare, cai e volta, tem uma latência e depois retoma. A nossa prática está sendo em cima do que a gente está lendo, né? Mas beleza. Sim. Exatamente. Mas vai lá, o Murilo. Esperar a Kátia? Tá. Acho que ela tá entrando já, né? Tá, acho que sim. Cara, uma coisa que me chama atenção, assim, como, né, nas leituras que a gente fez, o Paulo falou do justnaturalismo há pouco tempo atrás, né? Como Freud não debateu ali com Hobbes, né, cara? Isso eu fico pensando assim. Eu fico, às vezes, me perguntando, claro que a psicanálise não é um justnaturalismo, né? Porque não existe um contrato social na psicanálise como existia para os justnaturalistas. Isso é um debate que talvez nem vale a pena entrar agora, mas assim, por que não desenvolveu esse debate com o Hobbes, né? Sobre a questão se a gente acaba sendo civilizado para domar pulsões antissociais, né? E aí acaba construindo as verdades de estrutura, que são o tabu do incesto, né? O tabu do assassinato e tal. Isso não reproduziria, né, o homem hobbesiano, de que o homem é o lobo do homem, por isso precisa existir um pai, né, que vá acalmar os ânimos ali, né? Fico me perguntando isso, assim, sabe, né? O Lacan dizendo, o pai nem sempre é preciso, mas é preciso falar no lugar do pai, né? Tem que ter o Leviatã, de certa forma. É interessante. Uma crítica que a gente pode fazer, né? Estou tentando pensar a partir do que você está falando aqui, a Quente, né? Eu acho que ele não afirma, né? Fala, Isa. Pode falar. Não, eu acho que ele não afirma, né? O Freud ele fala das pulsões de morte e de vida, né? Também aí acho que ele não afirma que seria o lobo do homem sempre, né? Então, mas ele Então. não afirma, mas não nega, né? O que o Murilo me traz para pensar é o fato de que, e aí colocando de um ponto de vista crítico, dá para a gente dizer que Freud escolhia a dedo os seus antagonistas. Lembra quando ele, acho que nesse livro mesmo, mais no início, não, ou no anterior que a gente estava lendo, que ele coloca, um inimigo poderia, agora o meu oponente poderia dizer, agora ele está dizendo tal coisa, e eu respondo tal coisa. Então, de certo modo, e isso não deixa de ser, Murilo, o que você acha? Isso não deixa de ser uma postura um pouco iluminista, porque ele já coloca a antítese que ele imagina, ele escolhe o argumento contrário, você está entendendo? Que é aquele que talvez, vamos ser bem críticos, que o serve, né, na construção da resposta que ele quer dar. Então ele tem que formular o questionamento que é para poder iluminar aquele questionamento, né, e não aquele que ele não fez, né? Então, E outras características desse livro também, né, Paulo, que você está falando que é o futuro de uma ilusão, né, que ele vai começar a debater com o adversário imaginário. Outras características desse livro também, porque quando ele traz para a gente que não sei se, acho que é nesse livro mesmo, que ele vai falar assim, não vou desenvolver esse argumento aqui, porque vão trazer a psicanálise para uma filosofia que eu nem quero citar. É na hora que ele está falando de Deus está morto. Essa filosofia seria a filosofia do Nietzsche, né? Sabe? E aí, Kátia? Aí demorei, mas cheguei, gente. A minha internet está super instável hoje. Não, tudo bem. Mas, então, e nesse livro, né, O Futuro de uma Ilusão, que ele vai dizer, ele seleciona os seus antagonistas e seleciona também aqueles que ele não quer se associar, né? Ele deixa claro que ele não quer se associar ao pensamento do Nietzsche, mas ele sabe também que não cabe a ele isso, né? Porque outros analistas fizeram essa ponte entre
Freud e Nietzsche, né? O Otto Henke, e até, por exemplo, dentro da Univap, nossa professora de psicanálise, a Cris, ela gosta muito de fazer esse diálogo Freud e Nietzsche, e ela fala às vezes, né? Freud é o Nietzscheano, e daí eu falo, vai com calma. Não é bem isso, né? E isso acontece. Agora, ele sabia que era uma obra aberta, talvez até por isso que ele sabia que a psicanálise é uma obra aberta, que ela não ia morrer morrendo. Freud não morre a psicanálise, né? Pelo contrário. Então, talvez seja por isso que ele não queira ter estabelecido esse debate tão sério com o Hobbes, porque ele não sabia até onde os justnaturalistas também são obras abertas, sabe? Entendeu? E aí eu acho que ele não queria fazer isso. Agora, outros fizeram, né? Outros acabaram fazendo. E aí eu entro onde eu queria chegar hoje, né? Eu falei que aliás, Paulo, você quer, eu posso falar ou você quer falar mais sobre a apresentação? Talvez isso seja Não, meio eu acho, grande para falar. pode sim, Murilo. Eu acho que o nosso percurso hoje está caótico num sentido produtivo da coisa. Então, eu Uhum. não acho que a gente tem que cumprir lição de casa, sabe? Vamos até a página. Não, tô tranquilo. Acho que vale a pena essa troca. Fica à vontade. Entendi. Tá, então eu vou pegar aqui, ó, uma. Aliás, eu estava folheando e acho que acabei perdendo de vista onde que eu queria. Até porque a liberdade que eu te dou é aquela que eu Aqui. vou cobrar também. Então, eu estava falando disso da questão do justnaturalismo, né? E aí, para mim, na minha perspectiva, não estou dizendo que isso é definitivo, dentro das opiniões psicanalíticas, mas o Freud, pelo menos o modelo que ele constrói, né, de como a sociedade se construiu, acaba reproduzindo o modelo hobbesiano, né? De certa forma, o Leviatã poderia ser visto, né? O Leviatã do Hobbes poderia ser visto como o pai primevo, e não só o pai primevo, mas todas as suas funcionalidades, né? O Estado ele tem que existir para que os irmãos não se matem nos seus impulsos antissociais, né? Ou como um filósofo do político e psicanalista vivo, membro da escola de Essex, Yanis Stavrakakis diz, né? Se as hierarquias se dissolvem, dissolve-se também a própria realidade social, porque a realidade social precisa ser hierarquizada, né? É preciso falar do lugar do pai. Você não precisa do pai. O pai nem sempre é preciso, né? Mas alguém tem que ocupar esse lugar do pai, né? E isso é acho que uma das lições da psicanálise e também do justnaturalismo hobbesiano, né? E aí a gente vê, por exemplo, como um contraponto forte a isso, a Freud e Lacan, um capítulo chamado Bartleby, ou a Fórmula, no livro Crítica e Clínica. Eu já citei algumas vezes esse capítulo aqui, que eu acho ele muito forte, né? E o Deleuze ali e o Guattari, eles estão tentando advogar um modelo, não uma sociedade que exista essa hierarquia, mas uma sociedade onde isso que era vertical passe a ser horizontalizado, passe a ser, como eles preferem, rizomático, né? Como as raízes das gramas, que elas sobem uma em cima da outra e é tudo horizontal, nada se constrói em cima um do outro, sabe? Uma planificação, né? E eu queria ler algumas linhas desse capítulo, né? Ele fala assim: como dirá Joyce, James Joyce, né, o literata, a paternidade não existe, é um vazio, um nada. Ou antes, uma zona de incerteza ocupada pelos irmãos, pelo irmão e a irmã. É preciso que caia a máscara do pai caridoso para que a natureza primeira se pacifique e se reconheçam Ahab e Bartleby, Clagar e Billy Budd. Está falando dos personagens do Melville, que é o cara que escreve Moby Dick, mas também escreve o livro do Bartleby. Esqueci o nome agora. Alguma coisa de não me lembro agora. Liberando na violência de uns e no estupor dos outros, o fruto do qual estavam prenhes, a relação fraternal pura e simples. Eu acho que a grande distinção entre essas duas perspectivas, e aí entra o que a Isa estava falando, que ele não fala assim, o Freud fala de pulsão de morte, mas ele fala de pulsão de vida também.
Sim, ele fala de pulsão de vida também, mas a tese psicanalítica é que a pulsão de vida nasce da pulsão de morte, entendeu? E aí você vê esse jogo que existe no justnaturalismo hobbesiano para um justnaturalismo russoniano, né? Que para o Rousseau essa história do bom selvagem, que vai ser comprada por vários teóricos, né? O humanismo marxista também fala do bom selvagem e também a, a, o próprio Saint-Simon também, né, trata disso também. E aí é que eu vejo que a psicanálise ela não é um humanismo, entendeu? Essa coisa da pulsão de vida não é o suficiente para sustentar o corpo social, sabe? Não que a esquizoanálise seja também um humanismo, mas não dá para poder falar de sociedade sem falar, antes de tudo, da história que construiu a sociedade. Né? A gente pode falar, a sociedade hoje é complexa, coisa e tal. Mas qual que é a gênese disso, entendeu? Qual que é a gênese da sociedade e o quanto essa gênese ela insiste ela é um fato de estrutura, assim como a religião também é, sabe? Entendeu? E, aliás, o fato de estrutura, né? A última psicanálise é uma psicanálise estruturalista. Entendeu? Ela, claro, ela se difere um pouco do estruturalismo, poderia até entrar nesse quesito, caso vocês queiram que eu fale sobre isso. Mas ela fala de um grande outro, ela fala de uma ordem simbólica, ela fala de uma hierarquização. É por isso que Deleuze e Guattari são pós-estruturalistas. Porque eles não querem mais pensar em termos de estrutura, entendeu? Eles querem pensar em termos de reelaborá-la, sabe? Entende? De poder fazer o novo, de fazer o emergir o novo. E eu não sei até onde a gente pode fazer o emergir o novo sem trazer para esse novo a gênese do social, que é a gênese do pai da ordem primitiva, entende? Que é a gênese do tabu do incesto, do assassinato, que é uma gênese calcada na pulsão de morte, entende? Aí eu não sei o que vocês têm, que vocês poderiam falar, qual que é a opinião de vocês também sobre isso, né? Eu queria ouvir também. Então você vai ter que ouvir meu silêncio, porque eu estou absorvendo isso tudo que você está colocando. Eu estou aqui, né, em tempo real, calando um monte de coisas que eu tinha assim pensado, mas para te ouvir com atenção, né? Acho que faz parte dessa nossa relação dialética, dialógica, essa de, né? Sabe quando o teu colega dá um passe com muita força, você vai receber aquela bola? O cara é bom, você é bom, mas a bola vem, você dá aquela. Então eu estou dominando a bola, que eu não posso fazer nada agora. Não me peça para chutar a gol, tá? Murilo, eu também não vou comentar, até porque eu não li o texto, estou me sentindo desfalcada também. Mas você estava falando aí do seu trabalho como que é? Do Opus Dei, não, do Santo Daime, Santo Daime. Santo Daime, E eu lembrei de um trabalho que eu fiz quando eu estava na graduação de comunicação ainda, sobre as religiões da nova era, né? E aí a gente fez uma relação com filosofia e sociologia da comunicação e a gente fez uma discussão sobre como as religiões da nova era, essas religiões assim, de todas essas novas coisas de falar que Deus tem relação com a natureza, tal. Eu não lembro agora direito, mas a gente fez todo um levantamento e a gente fez um paralelo com o discurso do capitalista, né? Que é um discurso altamente individualista, em que o Deus que antes era esse pai que regulava socialmente, agora é um sujeito que, no fim e ao cabo, está vendo o lucro ali, né? O que eu ganho mais individualmente ali, né? A religião da nova era é a própria personificação do capitalismo. Na conclusão que eu fiz, gente, 20 anos atrás, num trabalho de graduação. Então, assim, estou falando muito amplamente do que eu lembro que a gente concluiu.
Mas eu estou falando isso porque, de novo, me incomoda um pouco esse discurso da religião como sendo um discurso... Então, não sei muito por que eu estou falando isso. Me ajuda a elaborar, mas... tá difícil. Não, mas a ideia é que, assim, de novo, eu vou voltar na minha questão ali, que eu não sei se eu estou felizmente satisfeita ou se o Freud traz essa questão, porque eu acho que o que faz da mídia ter uma apropriação da religião como algo completamente deslocado dos sujeitos, assim, né? Então, essa coisa de você compartimentalizar, que o Paulo estava falando. Ótimo. Né? A gente compartimentaliza. Então, uma coisa são as pessoas, outra coisa é sua religião, como se ela não fosse, se a religião não fosse parte da cultura, né? E aí eu acho que isso vem da tradição do iluminismo, da ciência, de fazer esse corte religioso com a religião, né? De separar a religião. E as religiões permitidas no capitalismo foram aquelas religiões, e aí depois a ciência continua separando isso, mas as religiões permitidas no capitalismo foram aquelas que fizeram um discurso, um contradiscurso, assim, desse... por exemplo, a contra-reforma, de você permitir que os sujeitos tivessem posse, de você permitir que os sujeitos tivessem... Então, você permitia que os sujeitos pudessem entrar, ser capitalista e ao mesmo tempo ser religioso, que eu acho que é um pouco o que a gente está vivendo hoje, assim, se a gente pensar nas religiões também mais contemporâneas, né, das religiões aí que estão em alta, tal, elas só são possíveis porque elas têm um discurso capitalista muito forte, né? Esse discurso de autorizar o sujeito a ter lucro, né, que é completamente deslocado daquela religião anterior. E eu falei tudo isso porque essas religiões da nova era permitem também, é uma religião muito permissiva em relação ao capitalismo, nesse sentido de eu, indivíduo, sou mais importante que o coletivo. Eu acho muito bom que você comentou. Kátia. Eu queria comentar uma coisinha aqui, Murilo, rapidinho. Que essa questão do capitalismo ajuda a gente a entender o que eu já chamei em ocasiões nada formais de religião self-service, né? Faça a sua própria, sabe aquela coisa, tem a MEI, abre a sua MEI, tem a sua religião, abre a sua igreja, religião self-service, né? Então é uma forma capitalista de ver, né, essa questão. Mas eu queria trazer um contraponto, eu queria muito dividir isso com vocês, eu separei aqui essa frase, dessa conversa sobre ciência e religião que tive hoje cedo, eu estou impactado por isso, positivamente, que é o seguinte, as matrizes africanas, né? Então, eis a frase, as formas de se reverenciar o divino são diferentes por aspectos geográficos e culturais, mas somente no Ocidente ocorre uma distinção entre religião e ciência. Pois, no candomblé, que é fundado em raízes africanas, o mundo dos fenômenos não é separado do divino. Isso foi dito hoje por um dirigente de candomblé de matriz congo-angolana. E eu achei fantástico, né? Quer dizer, a gente pensa com a cabeça do branco ocidental mesmo, né? Então, a nossa análise, ela tem esse lugar de fala, vamos dizer assim. E foi bonito ouvir isso, né? Sim, sabe qual? Eu queria dividir o que eu vou falar agora em 3 momentos. O primeiro é a questão da relação entre Deus e natureza, como essa relação se dá no Oriente, depois como ela se dá no Ocidente, né? O segundo momento é a afinidade entre religião e capitalismo. E no terceiro momento, a questão da crítica à religião feita pelo marxismo, né? Então, vamos lá. A gente tem que lembrar desses pontos aí. Primeiro que, quando a gente vê o
primeiro filósofo europeu que vai relacionar a Deus à natureza é Spinoza. O Spinoza fala de Deus, mas é um Deus natura naturans, né? É um Deus que ele é causa de si, né? E ele não é o Deus criador, impotente, né? Que muda de ideia, mas ele é um Deus que ele é a própria natureza, e para conhecer Deus você precisa conhecer as leis da natureza, né? Você só vai conseguir criar se você conhece as leis da natureza, né? Você só consegue chegar no terceiro gênero do pensamento, que seria esse gênero que possibilita você a criar, se você passa pelo primeiro e pelo segundo gênero, que são o senso comum e a ciência, né? O Spinoza via dessa forma. O Spinoza, por ele não se associar aos filósofos ocidentais, né? A gente fala o seguinte: a gente, que eu digo, são as pessoas que estudam as coisas que eu estudo, mas assim, a tríade judaísmo, cristianismo e paganismo, ela se repete 2 vezes na modernidade, né? A primeira é com Kant, representando o judaísmo, a questão do imperativo categórico, né? Se todo mundo fizer assim, vai ser melhor para todo mundo. Mas todo mundo quem, né? O Deus, Pai, etc, né? Veja a religião judaica ortodoxa. Agora, no segundo, se vem Hegel, que é o cristianismo. O cristianismo está perpassando Hegel. Gente, não vou entrar nisso por 2 motivos. Primeiro, porque eu estou começando a conhecer Hegel. Então, eu não falaria uma coisa muito bonita aqui para vocês. Segundo, porque do que eu sei já é complexo demais, né? E o terceiro é o Spinoza, repetindo o paganismo, né? E o paganismo é isso de trazer Deus no nível da natureza. E é pagão porque vai contra a noção teológica ocidental, tradicional, né? Bom, depois, os próximos 3 que vão repetir, né, nessa ordem é Derrida, Lacan e Deleuze, né? E aí, agora comentando, né, a questão das religiões, né, que a gente estava falando agora sobre o Santo Daime, né? Eu vejo o Santo Daime, como eu já tinha dito antes, muito mais dentro do que o Lacan entendeu como o discurso da histérica, né, do que como o discurso do capitalista, né? No discurso da histérica, esse sujeito castrado, a verdade dele é qual? É que ele se apropria do grande outro através do próprio corpo. Essa é a verdade. Isso é matema. Eu não tô falando coisas aqui que não estão estancadas em fórmulas, né? Elas estão estancadas em fórmulas. Entra no Google, procura sobre o discurso da histérica. Vocês vão ver que embaixo, né? Embaixo, no lugar da verdade, vai estar o objeto A minúsculo, né? E aí você vê o santo daime, né? Você se apropria do grande outro, mas de uma forma que isso perpassa o teu próprio corpo, né? Você tem que usar uma substância alucinógena, que, enfim, o pessoal do santo daime prefere chamar de entógeno, mas a ciência chama de alucinógeno, né? Que é a ayahuasca, né? Entende que ela tem uma quantidade ali mínima de DMT, que é uma substância altamente alucinógena. Agora, passando para a segunda parte do que eu ia falar, né? A afinidade entre religião e capitalismo. Gente, a obra do Weber, né? A obra do Weber, uma das mais importantes obras do século XX, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ela é sobre a superação cristã com relação ao pecado da usura. A usura que não podia na ética católica. Aliás, o catolicismo não estava preparando homens para o capitalismo, né? Então era preciso uma religião que preparasse eles para isso, né? E aí você cria a ética protestante, né? Que é essa de que, assim, se você errar, se você pecar, não adianta só ir lá no padre, você tem que seguir à risca as coisas, né? Lucrar não é mais um pecado, e aquilo que você acumula na terra vai te dar em benefícios no mundo além, né? Que sempre existe esse mundo além. O Nietzsche estava certo ao falar que o cristianismo é um platonismo das massas, né? Agora, a terceira coisa que eu queria falar é a crítica a isso, né? A crítica à associação entre religião e capitalismo. Eu acho que assim como Freud, Marx também era um iluminista,
né? E as críticas que o Marx fez, tanto quanto as críticas que o Freud fez, elas estão muito mais ligadas a fenômenos macro, muitas vezes. As críticas do Freud, o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, né? Estou falando aqui das obras religiosas, né? A gente está tratando, né? Porque o Freud ele cria a psicanálise na clínica, entende? Mas vocês estão vendo, né? Como é que funciona? Esse capítulo começou dizendo o quê? Que a própria estrutura do desenvolvimento de uma neurose no paciente é replicada no desenvolvimento da história da humanidade. Ele está dizendo isso, né? Só que quando o Freud pega esses fenômenos sociais, ele pega os grandes fenômenos sociais, a religião, né? O exército, né? Enfim. E o Marx não faz diferente, entendeu? Agora, um bom autor para a gente poder trazer a crítica marxista, aliás, freudo-marxista, hein? Sobre a religião é o Erich Fromm. Embora o Fromm seja um humanista, né? E a psicanálise não seja um humanismo, mas era o que dava para fazer ali no começo do século XX com Freud e Marx, né? E aí o Fromm ele vai dizer o seguinte, né? Resumindo, isso num livro que eu li há muito tempo atrás. Resumindo, a religião tem uma tríplice função. Para toda a humanidade serve de consolo às privações impostas pela vida. Para a grande maioria dos homens, é um estímulo à aceitação emocional de sua situação de classe. E para a minoria dominante, é um alívio dos sentimentos de culpa provocados pelo sofrimento daqueles a quem oprime, né? O Fromm, eu acho que ele faz uma bela síntese ali entre o Marx e o Freud para poder fazer a crítica à religião. Agora, eu vou criar um quarto tópico aqui no que eu queria falar. Sabe o que eu acho, pessoal? Eu acho que o novo padre, diferente do que o Deleuze e o Guattari falaram, não é o psicanalista. O novo padre, para mim, é o coach. Entendeu? Porque é o seguinte, quando a gente fala de século XX para, né, mundo ocidental, século XX para século XIX, XVIII, né, ou seja, séculos anteriores, a gente vê sempre uma questão de assim, ó, uma sociedade profundamente antihedonista. E quem foi o primeiro antihedonista na história? O cristianismo. Então a gente passou durante o primeiro século, né, ou melhor, durante o quarto século, que foi quando a igreja se instaura mesmo, né, depois de Cristo, até o século XX, ou seja, foram 16 séculos, quase 15, né, a gente passou de uma sociedade profundamente hedonista antihedonista no mundo ocidental. E hoje é o contrário. Então, assim, se quando Freud está olhando para o mundo ocidental, ele vê que o que se recalca é o prazer, né, o que se recalca seria o hedonismo, né, e aquilo que se tem de maneira consciente é a lei, a regra, a norma, eu acho que o século XXI muda isso. Então, o século XXI muda isso de uma maneira muito, muito violenta, assim, muito rápida, sabe? O capitalismo hoje é a norma moral, entende? E o coach, ele te ensina o quê? Né? Ele te ensina justamente o discurso do capitalista, né? Ele te ensina aquilo, chegar do ponto A ao ponto B sem ligar para o C. Aí eu estou fazendo um jogo de linguagem aqui agora. Sem ligar para o outro, né? Sem ligar se vai te ajudar ou não. Não, a questão é se ajudar. E dane-se qualquer norma moral, sabe? Faça o teu autodesenvolvimento e não espere nada do Estado, não espere nada de um sindicato, não espere nada de organizações coletivas. Não, a lição aqui é o individualismo da sua maneira mais cabal, né? Eu acho que é isso que o coach, como padre do capitalismo moderno, ensina, né? O individualismo cabal. E para isso não precisa ficar censurando, delirando nada, porque o que se vive já é o próprio delírio, né? A gente não precisa ficar censurando nada, porque bom, de qualquer forma, o que a gente censurou foi a norma já. O que a gente censurou já foram a própria possibilidade de neurotização. Por isso que o discurso do capitalista, quando Lacan desenvolve o matema do discurso do capitalista, ele vai falar em rearranjos perversos, entende? A norma agora é a perversão, sabe? Enfim, acho que falei demais, mas é isso que eu queria desenvolver, esses 4 pontos.
Bom, se a gente pensar no esquema de tese, síntese, tese, antítese e síntese, a gente talvez possa aproximá-lo dessa coisa da vivência, da latência e do retorno, né? Do retorno com os sintomas. Eu estou pensando nisso a partir do que você está falando. E tem uma coisa que eu vou dividir com vocês, que é, vamos dizer, uma angústia intelectual minha, do pensamento. Onde é que eu me perco um pouco aqui? É o seguinte, é a escala temporal, é uma questão de escala. Daqui a pouco eu vou ler para vocês um texto bem curtinho que eu fiz, mas é o seguinte, quando a gente fala em termos de proteína, átomo, mundo microscópico, eu já sei qual é a escala temporal, é microsegundo, beleza. Quando a gente fala de homem, ser humano, eu já sei qual é a escala. A escala é ano, 1 ano de vida, 2, 5, 10, eu sei qual é a escala. Mas quando a gente fala de sociedade, olha o problema, né? Então, eu posso tratar de questões de retornos e latências que podem ser vistos em termos de década. Se a gente estudar o século, parar para pensar no século XX, coisas que foram retomadas, enfim. Vamos lá, vamos fazer uma coisa bem, bem simples, assim. Os fenômenos a gente está tendo agora o ressurgimento, não agora, já há algum tempo, o neonazismo, essa coisa do fascismo sendo defendido, as pessoas estão falando disso, defendendo, né? E aí surge o Antifa, enfim. Aí a gente tem uma escala de décadas. Mas aqui, e aí eu concordo com o Murilo, que eu entendi, que assim que ele pontuou muito bem, é a questão do Freud, ele parte do indivíduo para o grande, mas um grande imenso, né? Universal, né? E na escala do tempo, isso se traduz, vamos dizer, em milênio, né? Milênios, tal. Mas a multiplicidade de fenômenos que a gente tem e que a gente precisa dar conta, e que aí é complicado, né? Não dá também para Freud explicar tudo, né? No tempo que teve, enfim, é que a gente está justamente, ele está falando aqui de coisas a gente fala em termos de proteína turnover, né? Reconstituição, retorno da escala milenar, né? E a gente tem um monte de coisas importantes e que talvez para nossa vida hoje sejam até as mais importantes, que são coisas que estão se dando na escala de década, né? Então, esse é o ponto em que eu acho que é um desafio, né? Entender, sistematizar, organizar o pensamento. Por isso que Freud sozinho não basta. E aí eu acho legal que o Murilo está trazendo esses outros pensadores, enfim, né? Para a gente trocar uma ideia. E o Paulo, o que eu acho também, cara, é que, assim, longe do que os cientistas, os analistas do comportamento, os analistas cognitivistas pensavam, né, depois dos avanços da neurologia, né? Pega o Damasio aí, que eu comentei na última semana, né? Sobre quando Damasio escreve o erro de Descartes, né? E aí, longe dessas coisas que Freud já foi falseacionado, né? Eu acho que o tempo da psicanálise está chegando agora. Eu acho que agora que a gente precisa da psicanálise, muito mais, sabe? Porque essa crítica social que a psicanálise traz, ela não pode ser garantida por nenhuma ciência que provém das ciências aristotélicas, né? Entendeu? Não tem como você usar a ciência analítica, a filosofia analítica para poder comentar, para poder criticar esse rumo, né, que o mundo vai tomando, entendeu? É que eu estou dizendo que essas dimensões do saber são inúteis, porque elas não são, aliás, elas são úteis até demais, porque elas enxergam o homem com uma função muito clara, entende? E não é bem assim na vida, né? Entendeu? Você pode falar que um olho tem uma função, você pode falar que enfim, órgãos têm funções, mas o ser humano, a priori, ele não tem função nenhuma, né? E o desenvolvimento, e isso sempre fica subentendido. Qualquer pessoa que começa a estudar análise do comportamento, análise cognitivista, vai ver isso subentendido, né? E agora, assim, esse debate que o Freud faz, que perpassa Lacan e perpassa os analistas vivos, que é a questão das consequências, né, de se adotar uma religião,
de se adotar uma verdade, né? Uma verdade inconsciente que seja. Por exemplo, qual que é a verdade inconsciente da vez, né? De que o capitalismo chegou para ficar. Entende? A gente fica rindo do Fukuyama, o Fukuyama fala sobre o fim da história, né? Mas não somos todos um pouco fukuyamistas, sabe? A gente já aceitou que o capitalismo veio, né? Olha que situação estranha que a gente está, né? Há 40, 50 anos atrás, a gente debatia sobre o futuro do mundo, né? Se seria fascista, socialista, capitalista, né? Hoje é mais fácil imaginar, e é só ver o cinema para isso, né? Que o mundo vai acabar do que uma mudança mais modesta na economia. Sim, a pergunta é quando acaba e do quê? É de Covid, do que vai ser? É mais ou menos o cardápio da desgraça que a gente está vivendo, né? A gente pode escolher do que vai... É, de fato, são tempos difíceis, né? Mas olha, eu tô... Caramba, que rico isso, viu? Eu tô aqui ouvindo você e tô pensando na crítica, aquela tradicional crítica que se faz à psicanálise, né? A psicanálise é subjetiva, enfim... A gente está querendo exercitar o olhar crítico, assim, até sobre as leituras do Freud. E aí eu estou lembrando que hoje uma frase muito interessante do padre Júlio Lancelotti, num debate que assisti, ele coloca assim: a ciência não é neutra e nem a religião. Então não tem, né? Não há neutralidade possível. Então você não pode criticar, porque ele fala isso no contexto de que as pessoas criticam a religião por não ser neutra, por ser parcial, enfim, por ser subjetiva. E ele fala, mas a ciência não é neutra. E aí eu trago isso para a gente aqui para conversar, e assim, a crítica que se faz à psicanálise é subjetiva, isso aí não é ciência, não é? Que se fala? Bom, então, se a ciência não é neutra, se a religião não é neutra, por que a psicanálise, tá entendendo? Teria que ser? Fica mais ou menos uma coisa naquela linha do... por que o PT não faz autocrítica? Sabe aquela coisa? É a frase da vez, né? Ele fala, pô, mas tanta gente tem que fazer autocrítica, por que é com a gente? Quer dizer, é curioso, né? Pimenta no olho dos outros, né? A gente está vivendo esses tempos, né? E a psicanálise, o Paulo, a psicanálise é diferente, por exemplo, de uma análise do comportamento. Eu tô falando porque eu passei ali alguns artigos, tanto que de análise do comportamento, né? Tanto que na última reunião o Johnny chegou a comentar que não dá para poder imaginar um analista do comportamento marxista, né? E eu falei, não dá, olha só, veja esse artigo aqui, vamos ler aqui junto, sabe? Né? Mas a psicanálise, para os analistas autênticos, né? Que são aqueles que não ficam acomodados que são aqueles que não ficam acomodados em cima do título, né? E que não se acham, né, analista, porque é igual o Agamben fala, né? Nada mais, parafraseando o Lacan, o Agamben vai dizer, né? O analista que se pensa um analista é um homem maluco, né? Ele diz, né? Mas ela é uma olha como ela joga a gente na radicalidade dessas discussões. Olha como quando a gente toca em psicanálise, a gente acaba tendo que falar sobre essa dimensão crítica, né? Não é à toa que o Lacan vai dizer que o discurso do analista é o mesmo discurso da teoria crítica, né? Agora, dentro de uma ciência mais aristotélica, você não tem esse ônus, você não tem essa responsabilidade, entendeu? Então, você pode ser um analista do comportamento, um analista cognitivista, né? E não necessariamente tocar nessas questões ideológicas, né? E ideológicas não no sentido pejorativo, porque sempre tem ideologia. E é quando a gente pensa que a gente está mais fora da ideologia que a gente está dentro, né? No cerne, entendeu? Sabe? Da questão ideológica.